Bem, então, pessoal, vamos aqui fazer alguns exercícios. Esse aqui não é do livro de vocês, mas ele está dentro do nosso contexto. Observe atentamente a imagem a seguir. E aqui nós temos um inseto que pousou na superfície da água. E ele pergunta: tal fato só é possível porque a água apresenta alta. Então vamos lá, olha só: viscosidade, tensão superficial, capacidade calorífica, temperatura de ebulição, entalpia molar de liquefação. Bom, um pequeno inseto tem a capacidade, ele pode pousar na superfície da água, porque na superfície dos líquidos existe uma fina película que se comporta de maneira elástica devido às interações intermoleculares das moléculas da superfície. Essa película que é formada na superfície dos líquidos e que se deve às interações intermoleculares é a chamada tensão superficial, como nós vimos na parte teórica. Portanto, a resposta dessa questão é a letra B. Próxima questão. Essa já é dos exercícios de sala do livro e ela diz o seguinte: a acetona de fórmula C3H6O é um líquido volátil e é comumente utilizado para remover esmalte de unhas. Nas embalagens de acetona é comum se observar a seguinte recomendação: mantenha o frasco fechado. Letra A. Caso o frasco permaneça aberto, o que ocorrerá com o líquido? E letra B. Que tipo de ligação foi rompida para justificar a resposta do item anterior? Para responder essa questão, nós vamos ali para o papel. Bem, imagina que aqui nós tenhamos um recipiente e essas bolinhas aqui representem as moléculas da acetona. A acetona, segundo a questão, tem fórmula molecular C3H8O, beleza? Essa substância está no estado líquido e entre quaisquer moléculas, quaisquer substâncias no estado líquido, existem forças de atração entre as moléculas. Essas forças de atração são interações intermoleculares. A questão não faz questão de saber que tipo de interações existem nesse caso aqui, mas se nós quiséssemos, as interações que existem entre a acetona são interações do tipo dipolo permanente, beleza? Ele quer saber na letra A o que aconteceria caso o frasco permanecesse aberto. Bom, aconteceria nessa substância o que acontece para qualquer líquido que tenha o frasco aberto. Esse líquido aqui ele vai poder evaporar. O que isso significa? Como é que isso acontece? Existem moléculas na superfície e que são atraídas pelas demais. Porém, com o frasco aberto, essas moléculas da superfície eventualmente adquirem energia suficiente para que as interações sejam rompidas. Se as interações forem rompidas, essa molécula aqui passa a ser independente das demais e o que acontece é que ela vai escapar do frasco. Ela vai se tornar aqui independente e essa molécula não está mais no estado líquido. Ela passa então a compor fase gasosa dessa substância. A gente tem aqui a transição do estado líquido para o estado gasoso. É assim que ocorre a vaporização das substâncias por meio do rompimento de interações intermoleculares, nesse caso, interações do tipo dipolo permanente. E era isso que a letra B que perguntava. A letra B diz: que tipo de ligação foi rompida para justificar a resposta do item anterior? Então a resposta aqui é a seguinte: foram rompidas interações intermoleculares, certo? Não há quebra de ligações covalentes na molécula. Por exemplo, olha só, nós temos ligações entre o carbono e hidrogênio, entre o carbono e o oxigênio. E essas ligações não são quebradas nesse processo em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, mudanças de estado físico não envolvem rompimento de ligações químicas. Mudanças de estado físico envolvem apenas o rompimento, a quebra das interações intermoleculares. Próxima questão é a questão 2 dos exercícios de sala. Faça a associação entre o tipo de força intermolecular e as substâncias abaixo, e eles nos dá três opções: as interações de polo induzido, dipolo, também chamadas de dipolo permanente, e três ligações de hidrogênio. Temos uma série de substâncias, nós vamos desenhá-las ali no papel para avaliar a polaridade delas e o tipo de interação que ocorre entre cada uma. Bem, pessoal, então nós temos aqui as substâncias que a questão apresentou e os tipos de interações intermoleculares que ele pediu para que nós associássemos a cada uma delas, tá bom? Então, uma revisão aqui do que nós vimos nos slides. As interações de polo induzido são interações muito fracas e ocorrem apenas entre substâncias apolares. As interações de polo são mais fortes que as interações de polo induzido e acontecem entre substâncias de moléculas polares. Já as ligações de hidrogênio são mais fortes que as interações de polo induzido e de polo e acontecem também entre substâncias polares. Porém, são substâncias que têm em suas moléculas átomos de hidrogênio ligados a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aqui nós temos as fórmulas moleculares das substâncias para que a gente possa então associar, beleza? Bom,
Eu coloquei aqui, eu desenhei aqui as moléculas das substâncias para a gente verificando a polaridade delas e associando as interações, tá bom? Então tem uma coisa que a gente pode fazer aqui e que já facilita o nosso trabalho, para a gente já generalizar algumas substâncias, que é o seguinte: substâncias simples, salvo exceções, são usualmente apolares. Então olha aqui o caso da molécula do O2. Eu tenho dois átomos de oxigênio que têm a mesma eletronegatividade, ou seja, um oxigênio puxa os elétrons para si, o outro oxigênio puxa os elétrons para si com a mesma intensidade, e o que acontece é que esses vetores de polaridade se anulam, portanto não existe um vetor resultante. Essa molécula ela é apolar. E como nós vimos ali na folha atrás, moléculas apolares interagem por meio de interações do tipo dipolo induzido. Vou abreviar aqui, beleza? Nós temos o H2, que segue a mesma lógica. É uma substância simples, o que significa que os vetores nessa molécula se anulam, portanto, essa é uma molécula apolar, e as moléculas apolares interagem por meio de interações do tipo dipolo induzido, certo? Lá na aula de polaridade, nós já vimos como funcionam os vetores na molécula de água. O oxigênio puxa os elétrons para si, certo? Esses vetores não se anulam, existe um vetor resultante que aponta no sentido do oxigênio. Então, a molécula de água, ela é polar. Agora, se ela é polar, ela não pode fazer interações do tipo dipolo induzido, certo? Existem outras interações para moléculas polares. No caso da água, especificamente, nós temos hidrogênio ligado ao oxigênio. E em moléculas que tenham hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, as interações que ocorrem entre essas moléculas são interações do tipo ligação de hidrogênio. Próxima substância, o HCl. Bom, o HCl é uma molécula pequena e simples de dizer sua polaridade. Basta a gente verificar que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a única ligação da molécula é polar. Existe um vetor que aponta no sentido do cloro. Então, essa aqui é uma molécula polar porque tem vetor resultante. Se a molécula é polar, dentre as nossas alternativas aqui, nós temos apenas ligação de hidrogênio ou dipolo-dipolo. Como na molécula o hidrogênio não está ligado a flúor, oxigênio e nem nitrogênio, a interação não vai ser ligação de hidrogênio, a interação que vai acontecer aqui vai ser a interação do tipo dipolo-dipolo, abreviando aqui, correto? A molécula do metano a gente também viu lá na aula de polaridade. E aí como é que acontece, como ficam os vetores na molécula do metano? Olha só, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então todos os vetores apontam para o centro, apontam para o carbono. Em moléculas de geometria tetraédrica, que é o caso do metano, e que tem todos os ligantes iguais entre si, esses vetores aqui se anulam, beleza? Essa molécula aqui, portanto, vai ser apolar. E se ela é uma molécula apolar, a única interação que pode existir entre essas moléculas é do tipo dipolo induzido, certo? O C8H18 a gente não precisa desenhar, a gente pode generalizar da seguinte maneira. O CH4 é um hidrocarboneto, ou seja, possui apenas átomos de carbono e hidrogênio. Da mesma maneira, o C8H18 é um hidrocarboneto, só tem átomos de carbono e hidrogênio. Todos os hidrocarbonetos são apolares, todos os vetores se anulam. Se são apolares, a única interação que pode existir é a interação do tipo dipolo induzido. A próxima molécula, ele apresentou ela da seguinte maneira, olha aqui, CH3, CH2, OH, é essa daqui, certo? Bom, essa aqui é a molécula do etanol, e a gente pode decidir rapidinho aqui o tipo de interação da seguinte maneira, tem uma hidroxila, ou seja, H ligado em O. Toda substância que tem hidroxila vai interagir por meio de ligações de hidrogênio, e ligações de hidrogênio são interações que acontecem entre moléculas de caráter polar. Essa aqui é a molécula da amônia, vamos fazer os vetores na amônia. O nitrogênio é mais eletronegativo que os hidrogênios. Os vetores apontam para o nitrogênio, eles não se anulam, vai existir um vetor resultante que aponta no sentido do nitrogênio. Se existe um vetor resultante, a molécula é de caráter polar e por possuir hidrogênio ligado ao nitrogênio, a interação que existe aqui será a interação do tipo ligação de hidrogênio, ok? E faltou apenas uma molécula, que é a molécula do CO. A gente pode representar o CO da seguinte maneira, beleza? Bom, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono,
Portanto, existe um vetor que aponta no sentido do oxigênio. Se existe um vetor resultante, esse vetor não se anula com nenhum outro vetor, a gente afirma que essa molécula aqui é polar. Se ela é polar, mas não tem H ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, não vai ser ligação de hidrogênio, então a interação aqui vai ser do tipo dipolo-dipolo, também conhecida como dipolo permanente, e essas aqui são as interações das moléculas dessa questão. Próxima questão, de número 3, diz: o CO2 sólido, gelo seco, pode ser representado por... Então, nós temos aqui uma amostra de gelo seco, tá bom? E temos aqui as moléculas de CO2 bem próximas, tá? E a letra A diz: qual das ilustrações a seguir melhor representa o gelo seco sublimado? O que seria o gelo seco sublimado? Então, ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Aí eu te pergunto, quando uma substância muda de estado físico, a estrutura da molécula muda? Porque a molécula do CO2, a gente sabe que tem um carbono ligado a 2 oxigênios, o carbono no meio e um oxigênio de cada lado. Isso é a estrutura do CO2 só no estado sólido, só no estado líquido, só no estado gasoso? Não. É a estrutura do CO2 em todos os estados físicos. Um carbono ligado a 2 oxigênios. A única que representa aqui para a gente a estrutura adequada do CO2 é a de número 3, tá bom? Então aqui, ó, um carbono ligado a 2 oxigênios. Isso aqui representa o CO2 tanto no estado sólido, líquido quanto gasoso. O que muda é a agregação, a atração que existe entre as moléculas, a proximidade delas. No estado sólido, elas estão mais próximas e com menor energia. No estado líquido, a gente não tem aqui uma representação para o estado líquido do CO2, né? Mas no estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas, esparsas e são dotadas de maior energia. Que tipo de interação é quebrada durante a sublimação do gelo seco? Olha só, a gente tem aqui uma representação da molécula do CO2, como nós já vimos anteriormente. O CO2 é uma substância apolar. Será uma substância apolar, significa que a interação que existe entre suas moléculas é do tipo dipolo induzido, e é essa interação que é rompida quando o gelo seco passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, as interações são desfeitas e as moléculas tornam-se independentes umas das outras sem atrações, ou seja, passam para o estado gasoso, correto? Próxima questão, também dos exercícios de sala. No esquema a seguir estão representadas, na forma de linhas pontilhadas, determinadas interações intermoleculares entre as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA, timina, adenina, citosina e guanina. Então, temos aqui as representações conforme vimos nos slides. As interações representadas entre timina e adenina e entre citosina e guanina são de que tipo? Bem, vejam só, nós temos aqui em pontilhados, linhas pontilhadas, as interações. E as interações estão acontecendo sempre o hidrogênio de um lado, certo? E o oxigênio do outro lado, ou ainda o hidrogênio e o nitrogênio lá do outro lado. Repare que em todos os casos, o hidrogênio liga-se ao nitrogênio. Você está vendo aqui, ó, o hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Bom, interações que acontecem entre moléculas que possuem H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é este caso, são interações do tipo ligação de hidrogênio, e essa é a nossa resposta, ok? Então, as interações entre as bases nitrogenadas na fita do DNA são interações do tipo ligação de hidrogênio. Na próxima questão, observe. Bom, observe a tabela abaixo, que representa a temperatura de ebulição a uma atmosfera de 3 substâncias. Ele nos dá aqui as substâncias e ele pergunta: identifique o tipo de força intermolecular existente em cada substância no estado líquido e justifique a diferença de temperatura de ebulição apresentada. Para isso, nós vamos desenhar a estrutura das substâncias, avaliar a polaridade delas e então chegar à conclusão de que interações intermoleculares existem em cada uma delas. Bem, pessoal, para determinar o tipo de força intermolecular, vamos pensar na polaridade das moléculas, tá bom? Nós temos aqui, ó, 2 átomos de nitrogênio ligados entre si, é uma substância simples. Em substâncias simples, a eletronegatividade dos átomos ligantes é a mesma, o que significa que os vetores se anulam e, portanto, essa é uma molécula apolar. O único tipo de interação que existe entre moléculas apolares são interações do tipo dipolo induzido, beleza? Agora aqui nós temos uma molécula de HI, o iodo é mais eletronegativo que o H, ele puxa os elétrons para si, esse é o único vetor da molécula, certo? Não tem como anular esse vetor, não existe outro vetor, portanto, se existe um vetor resultante, a molécula é polar. Se ela é polar, mas não tem H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente diz então que a interação que vai acontecer aqui vai ser então interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente.
Na última aqui, a molécula do HF, ela também é polar. Só existe um vetor que aponta na direção do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Em moléculas polares, em que o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, a interação que existe é do tipo ligação de hidrogênio. Então essas aqui são as interações e ele quer que a gente justifique a diferença na temperatura de ebulição apresentada. Bom, o nitrogênio tem a menor temperatura de ebulição, conforme a tabela, porque ele tem as interações mais fracas. Em seguida, a temperatura de ebulição do HI é maior que a do N2, porque as interações de polo são mais fortes que as interações de polo induzido. E por último, o HF é o que possui maior temperatura de ebulição, conforme os dados da tabela, porque a interação que acontece aqui é a ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte que as demais. Então, essa é a justificativa. Quanto mais fortes forem as interações intermoleculares de uma substância, maior será a temperatura de ebulição dessa substância. Lembrando que a gente tem que pensar da seguinte maneira, vamos pensar aqui numa amostra de HF, olha só, essa é uma molécula de HF, essa é outra, essa é outra, essa é outra. O que são as interações intermoleculares? São as forças de atração que existem entre suas moléculas e mantêm as moléculas unidas, coesas, certo? Se a gente quiser que essa substância aqui mude de estado físico, é necessário aquecer a substância para que as interações intermoleculares sejam rompidas e as moléculas se separem, né? Tornem-se independentes umas das outras e isso caracteriza a mudança de estado físico, por exemplo, a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Ok, turma? Bem, pessoal, então aqui é o fim do nosso estudo das interações intermoleculares. Em sala a gente vai corrigir mais exercícios e tirar eventuais dúvidas sobre esse conteúdo, ok? Obrigado e bons estudos a todos.